Vocês já pararam para refletir um pouco, para fazer uma autorreflexão de que nem toda presença significa amor e que nem toda ausência significa desprezo? Iremos hoje fazer uma analogia juntos nessa minha palestra, digamos assim, de reflexão que vai ficar, que está escrito no livro de Ruth, né? Onde conta a história da família de Elimeleque com Noemi, né? Dois líderes de uma família que estavam passando necessidade e fome em Belém e migraram para Moabe, né? Para um outro país, para Moabe, para outras terras estrangeiras. E a Bíblia fala em Ruth, capítulo 1, versículo 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, né? Mulheres daquela terra. Uma se chamava Órfã, a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, esses 2 filhos dela morreram também. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos, e sem o marido, viúva, e as 2 noras viúvas ficaram com elas lá. Mas depois Noemi decidiu voltar para Belém, a terra de onde saiu. E as 2 noras as acompanharam, as 2 ex-noras as acompanharam. E a história relata de que nesse momento de despedida, Noemi as beijou, choraram muito alto, foi um momento muito difícil de despedida. Despedidas não são fáceis, mas muitas vezes são necessárias. E sabiamente Noemi falou para elas: minhas filhas, carinhosamente, voltem, porque eu não tenho mais o que oferecer para vocês. Eu não tenho, ainda que eu casasse hoje e tivesse filhos e pudesse ter filhos, não poderiam serem vossos maridos, porque teriam que crescer e não daria tempo. E pediu para aquelas 2 moças que elas voltassem para as terras de suas mães, de seus pais, para que viessem refazerem suas vidas, porque eram jovens e tinham o direito de refazerem suas vidas, de voltarem para os seus caminhos, não é? Muito sábia Noemi, mesmo no momento de tanta... E Noemi, sabiamente, né? Mesmo diante de suas dores, de seu desespero ali naquele momento, ela, quando decidiu voltar para a terra dela, ela aconselhou aquelas 2 mulheres a deixarem, porque ela não achava justo, né? Muito lúcido na minha visão, na minha analogia, né? Na minha leitura emocional. É muito sábia essa Noemi, né? Essa mulher Noemi, mesmo em meio a tanta dor, a tanta amargura dentro dela, como ela relata que se sentia. Mais na frente vamos ler sobre o quão ela se sentia amarga, né? Quis até mudar de nome, não ser mais chamada de Noemi, por conta da amargura, da dor que ela estava vivenciando. Mas mesmo assim, ela estava sendo muito justa com aquelas jovens, na minha visão. E continuando a leitura, aqui no capítulo 1 de Ruth, no versículo 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Órfã deu um beijo de despedida em sua sogra. E Órfã deu aquele beijo na sua sogra e decidiu voltar para sua terra, para sua família. Escolheu o caminho dela, né? Obviamente, cada um de nós temos as nossas escolhas, e a escolha de Órfã naquele momento foi voltar para sua casa, para sua família, né? Ela achou melhor, talvez, quem sabe, o porquê que ela escolheu voltar. Só quem sabe é ela, né? Porque cada um sabe do seu nível de dor, cada um sabe do seu nível de tolerância dentro de qualquer situação, não é verdade? Então, Noemi se despediu da Órfã e Órfã seguiu o seu caminho. E Noemi, então, aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. E Ruth falou, porém respondeu: não insistas comigo,
que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, morrerei eu também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti, né? A Ruth decididamente falou para a sogra que ela iria continuar ao lado dela, né? Solidificamente ela falou isso. E continuando no capítulo 1 de Ruth, né? No versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais para que ela fosse. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas, né? E umas mulheres perguntavam entre as outras: nossa, é a Noemi? Né? E Noemi perguntava: não me chamem de Noemi, né? Melhor que me chamem de Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, porque me chamam de Noemi. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe. E eu lendo essa história, né? Eu tinha lido essa história de Noemi na Bíblia, no livro de Ruth, faz muitos anos, já fazia alguns anos, né? Já tinha feito alguns anos que eu não li a Bíblia. E tenho lido agora, novamente, voltei a ler, né? E tenho tido essas leituras emocionais, né? E o papel das emoções nas leituras, eles têm 3 níveis básicos, né? Que é o nível sensorial, emocional e o racional. E com isso cada um de nós formamos a nossa analogia, e é onde me foi inspirado, eu creio que da parte de Deus, para fazer reflexões juntos com vocês, para passar um pouco desse conhecimento, desse despertar, onde Deus me pediu para que passasse isso para mim e para vocês. E no momento que eu estava lendo a história de Ruth, me veio assim, nitidamente, na hora que Deus estava me mostrando assim, emocionalmente, a analogia da minha leitura, veio assim, Bauman na minha mente. E Bauman, ele foi um sociólogo, pensador, professor, escritor polonês, né? Uma das vozes mais críticas da sociedade contemporânea. Ele criou a expressão modernidade líquida, né? É um legado, é um dos seus legados. Ele criou para classificar a fluidez do mundo, onde os indivíduos não mais possuem padrão de referência. E a história e a fidelidade de Ruth foi o que me levou a ser iluminada a falar sobre os conceitos de Bauman. E o Zygmunt Bauman, sabiamente, ele passou a usar o termo, né, o conceito que ele criou de mundo líquido, né? Onde tudo se dissolve, se desfaz, né? Não tem mais solidez, infelizmente não tem. E ele deixou em 2003 Amor Líquido, o livro, onde para reflexão em relações pessoais, O Medo Líquido em 2005, Vida Líquida em 2006, Tempos Líquidos no mesmo ano, 2006, e bombaram os livros dele, sabe? E quando eu vi esse livro que eu li em 2010, eu estava em São Paulo. E foi quando eu, pela primeira vez, saí para morar para outro estado. Ainda não tinha saído de país. Foi em São Paulo, na faculdade, em São Paulo, que foi me apresentado o Bauman. E eu lendo, eu fiquei surpresa quando me veio o Zygmunt Bauman, né? O grande Zygmunt Bauman. Apaixonada por ele, eu sou muito suspeita de falar dele, porque eu me apaixonei de imediato quando eu li sobre os conceitos dele líquido, né? O pós-mundo moderno, que foi logo depois da guerra,
foi a visão dele, como ele sobreviveu a grandes catástrofes ali dos nazistas, né? Pós-guerra, né? Com a idade que ele tinha, com as experiências. E ele é uma grande referência para nós hoje, para o nosso mundo hoje, para os nossos conceitos hoje do que estamos vivendo, de como estamos vivendo, não é? Esse mundo de relacionamentos líquidos, aonde está acabando-se a solidez, né? O que é sólido. E de toda a minha leitura emocional sobre o livro de Ruth, né? Eu falarei por partes. Ruth, com certeza, dessa história, ela é vamos dizer, ela é a parte mais sólida que existe nessa história do livro de Ruth, é a própria Ruth, né? É merecida até o nome do livro de Ruth, porque realmente ela é uma mulher, ela foi uma mulher muito sólida, né? Muito leal, né? Muito íntegra em relação ao se doar, né? Ao levantar aquela mulher que era a sua líder, né? E todos nós somos líderes, na minha opinião. E quando falamos sobre liderança, né? Quando falamos sobre liderança, a palavra líder, ela vem em mente normalmente associada, né? À imagem de pessoa liderando equipes, liderando milhões de pessoas, milhares de pessoas, liderando empresas, liderando um grupo de pessoas, mas é o que vem logo na nossa imagem quando falamos de liderança, né? Mas pessoas que também estudaram, que têm um dom de liderança, estudaram para exercer certos níveis de liderança em algumas empresas, em alguns governos, enfim. Mas existe essas proporções, né? Os níveis, claro, logicamente, em âmbitos diferentes. Mas eu tenho um conceito de que todos nós somos líderes, todos nós. E ser líder, na minha visão, não significa apenas liderar pessoas, né? E um grupo de pessoas ou empresas, ou liderar em governos, mas sim de ter atitudes de líderes, né? Quando nós decidimos ter atitudes éticas, de valores, de moral, de honestidade, né? Conosco mesmo, em relação até ao nosso corpo, até as nossas atitudes de mudanças de hábito, de decidir deixarmos uma vida mais, digamos assim, uma vida que não é saudável. Quando nós tomamos decisões das nossas vidas para o nosso bem, como vou citar alguns exemplos aqui, como muitas vezes temos uma má alimentação, temos certos tipos de hábitos, de vícios que nos fazem mal. Então, quando tomamos atitudes para nos beneficiar, que são atitudes de líderes, né? É beneficiar a si próprio e beneficiar as pessoas, né? Com boas atitudes, com bons comportamentos, com boas atitudes saudáveis, digamos, como eu estava citando o exemplo, muitas vezes a gente temos mau hábitos, né? Maus vícios, e quando a gente decide realmente deixar aquilo porque nos faz mal, decidimos mudar a nossa alimentação, mudar o nosso jeito de se comportar, muitas vezes, mudarmos para sermos melhores, primeiramente para nós mesmos. Isso já é ser líder, já é liderarmos, já é uma liderança. Sermos pais, somos líderes, sermos irmãos, cuidar dos irmãos, ajudar na casa, ser dona de casa, ser empregada doméstica, não importa a profissão, somos líderes de nós mesmos. Então, Elimeleque tomou a decisão, né, com a sua esposa de irem para Moabe, e infelizmente não deu certo, né? Não deu certo, aconteceram essas tragédias de morte, né? Não vou me aprofundar na história de Elimeleque, mas apenas para frisar de que muitas vezes nós tomamos atitudes e nos arrependemos. Sim,
E muitas vezes é porque talvez não refletiram bem, não buscaram uma sabedoria melhor na hora do desespero, porque é o que acontece conosco hoje também. Muitas vezes nós desesperados não oramos, não pedimos a Deus uma orientação, não temos cabeça para refletirmos, não estamos bem emocionalmente para respirarmos, pensarmos e tomarmos decisões e as tomamos sem pensar. E pode, como eu estava falando, pode ter sido o caso de Elimeleque, né? Não teve tempo para pensar, não teve cabeça, não teve o tempo que eu digo, um tempo hábil, né? Para a necessidade falou mais alto e nos leva e me leva a fazermos uma reflexão de que devemos procurarmos, pelo menos não é fácil, administrar melhor as nossas emoções, buscando refletirmos melhor em decisões que vamos tomar, né? em caminhos que vamos seguirmos para a melhoria nossa, da nossa vida, ou da vida de alguém, ou da vida da nossa família. É importante pararmos, refletirmos, chorarmos, falarmos com Deus, falarmos conosco mesmo, digamos assim, de uma forma mais explícita. Ele tomou a decisão ali de ir para Moabe, achando que ia passar pouco tempo, mas no final das contas passaram muito mais tempo. E quantas vezes nós tomamos decisões, né, que achamos que será provisória para dar um jeitinho, né? Arrumamos um jeitinho para darmos no desespero que estamos passando. Não estou julgando quando eu falo isso, é sempre para fazermos uma reflexão, né? É sempre para a gente refletir um pouco do que estamos fazendo, de que decisões estamos tomando, quais os caminhos que estamos pegando e qual o tempo que estamos reservando para termos um pouco de equilíbrio, de discernimentos, para que não venhamos pagar um preço lá na frente, para que não venhamos pagar as consequências, porque eles pagaram a consequência. E a reflexão que me leva a fazer é que muitas vezes nós, desesperados, nós tomamos decisões, tomamos caminhos, tomamos atitudes sem pensarmos, sem refletirmos, né? Só em meu desespero, não procuramos buscar um pouco de equilíbrio e tomamos decisões, tomamos caminhos que iremos pagar um preço muito, muito alto. Então, que sirva para nós como reflexão a atitude de Elimeleque, que foi levada ali com aquela decisão que eles tomaram, né, como para a vida deles, para a família deles, achando que era o melhor caminho, e infelizmente não foi, né? Errar, todos nós erramos. Quem não erra? Quem nunca errou? Quem não vai errar? Porém, devemos vigiarmos. E não é que não erramos, não é que não vamos errar. Sempre erraremos. Erramos e sempre erraremos, porém o importante é aprendermos com os nossos erros, é aprendermos com decisões que tomamos já e que já quebramos a cara, né? Como fala minha mãe sempre, depois você não quebre a cara, que é o que eu passo para os meus filhos hoje. E o que eu sempre também procurei dos conselhos dela para minha vida. E é o que hoje eu estou passando, tentando passar através das minhas experiências, né? De um pouco do conhecimento que já adquiri, para fazermos reflexões sobre nossas atitudes, né? Pensarmos, orarmos, pedirmos a Deus orientação, discernimentos espiritual, né? Pedimos para vermos com os olhos espirituais, com os olhos carnais e estarmos atentos. Então, eu acho, na minha opinião, que devemos, né? Eu pego para mim, primeiramente, de aprendermos, começarmos a aprendermos a amadurecermos, começarmos a aprendermos a estar
sozinho conosco mesmo, a olhar para dentro de nós e dizermos somos capazes de andar com as nossas pernas sem necessariamente ter que ter alguém que tem que caminhar forçadamente ao nosso lado. E muitas vezes a gente está ao lado de pessoas que não querem mais estarem aos nossos lados e a gente insiste com que elas estejam por necessidades, por carências emocionais nossas, né? Por necessidades nossas, por dependências e codependências nossas, né? Então devemos amadurecermos e entendermos que cada pessoa tem a sua hora, o seu momento e tem suas escolhas. Eu fico imaginando, e se órfão tivesse decidido ficar com ela, mas não estaria feliz? Não estaria sendo um amor que ia ficar, mas interiormente dentro dela, ela não estava ali. Ela ia estar ali só de corpo, mas a mente dela, o coração dela, o espírito dela, as necessidades dela eram outras e ela não estaria ali feliz, estaria ali frustrada. Então, nem toda presença significa amor. Na minha opinião, se órfão tivesse ficado ali, ela não teria sentido esse amor primeiramente por ela mesma. Então, o que eu quero trazer sobre isso é que muitas vezes a gente acha que as pessoas têm obrigações conosco, têm obrigações de caminhar ao nosso lado, têm obrigações de seguir os nossos sonhos, de seguir as nossas metas, de seguir os nossos caminhos. E quando elas decidem ir para outro lado, e ao falar com aquelas moças, ela falou com Orfa e falou com Ruth, né? Chamou elas choraram muito, como fala ali na Bíblia, na história relatada. E Orfa a abraçou e decidiu fazer a sua vida. Ela não, na minha opinião, a Orfa, ela não foi covarde, ela não foi fraca, ela não foi ruim. Na minha opinião, na minha visão, ela apenas quis seguir um outro caminho. Eu vejo assim, eu já li e escuto muitas interpretações e respeito de outras pessoas a respeito dessa história de Ruth, mas que apedrejam muito a órfã. E na minha visão, a órfã tomou o caminho dela, tomou a decisão de seguir o destino dela. E é nessa parte da leitura emocional minha de que eu vejo que nem toda ausência é um desprezo. Ela, na minha conjectura humana, decidiu seguir o caminho dela. Como muitas pessoas caminham aos nossos lados, nas nossas vidas, e elas decidem seguirem, seja cônjuge, ou como amigo, ou como amiga, ou colega, ou chefe, ou um sócio, uma sócia, e um noivo, uma noiva, namorados, e querem seguir o rumo da vida delas, querem seguirem, querem andarem, não querem mais estar ao nosso lado. E na minha opinião, isso é saudável. Essa forma de dizer eu quero seguir o meu caminho, não dá mais, na minha conjectura humana, na minha leitura emocional, é saudável, é completamente saudável, porque todo mundo tem um direito de escolhas. E como eu estava dizendo, eu não parto assim de um pensamento de que seja uma verdade absoluta de nada, sabe? Eu acho que tudo depende da forma de pensar, de ver, do amadurecer de cada um, da visão de cada um, porque a vida é movimentos, nós somos movimentos. Todos os dias nós mudamos alguma coisa dentro de nós, que queiramos ou não. Não? Cada um dentro do seu tempo, logicamente, mas todos nós mudamos todos os dias, temos mudanças, né? Não somente física, como interiormente principalmente. E ela chegou em um nível de que ela se achou que poderia seguir o caminho dela e assim ela fez. E eu friso muito nessa parte, porque tem pessoas que acham que nós temos o dever de estarmos com elas para sempre. Então, na minha conjectura, aquele amargor, né? Aquela amargura tão grande daquela mulher que estava sofrendo tanto. Noemi estava sofrendo demais, porque além de perder o marido, ela, com a decisão deles de irem para lá,
perderam também os filhos. E que dor esta mulher não estava sentindo em perder. Além de perder o marido, perdeu os filhos, perderem parte dela, né? Porque perder um pai e uma mãe, eu acredito que é muito doloroso. Porque eu perdi o meu pai, eu sei o quanto é doloroso, o quão é doloroso. Eu só tinha apenas 11 anos. Mas eu acredito, eu não desejo para ninguém, e não desejo para mim e para ninguém, perder os filhos, né? Por decisões erradas, principalmente. E foi o caso de Noemi. E a reflexão também é de que eu trago para nós é que quando tomamos decisões erradas, que só nos atinge menos mal, porque é sempre o mal, porém menos, né? Não é com a responsabilidade de ter que envolver outras pessoas no meio, como família, como chefes, patrões, como liderados, como funcionários, por exemplo, como irmão, a irmã, etc. Quando envolve as nossas decisões, quando nossas decisões envolvem outras pessoas e que atingem outras pessoas, o nosso peso é muito maior, a nossa culpa é muito maior, não é? Muito mais doloroso. Então, que estejamos com os olhos espirituais, com os olhos carnais, espirituais e emocionais mais abertos, mais em alertas ao tomarmos as nossas decisões. Eu não parto, o meu pensamento pelo menos, eu não parto de que necessariamente, eu falo até por experiências minhas, eu já pensei, como algumas pessoas pensam que a órfã foi covarde, que a órfã não amou Noemi. Eu já tive um período da minha vida que eu pensei dessa forma, hein? Eu não pensei sempre assim. Hoje eu penso dessa forma. A minha forma de pensar é que cada um tem as suas escolhas, que vai pagar por suas consequências ou não. Não se fala mais na Bíblia sobre órfãos, só nesse momento, mas não quer dizer, na minha opinião, de que ela pagou um preço por não estar, ou que foi uma covarde, ou que foi ruim por não seguir com Noemi. Ela seguiu o caminho dela. E é como devemos respeitar as pessoas que não querem estarem nas nossas vidas. Então, a gente carrega muitas vezes essa ilusão, né? Esse apego, essa carência, né? Porque é uma carência nossa. Essa de achar que as pessoas ou com quem nós começamos um projeto, ou uma vida, ou seja lá o que for, quando elas decidem partirem, a gente quer por toda a força, como tem esse ditado, de ficar ao nosso lado. E é onde acontece muito hoje essa questão da dependência emocional, né, que já existe há muitos anos e que se perpetua e se perpetuará sempre, porque somos seres humanos, somos falhos, temos nossas feridas, temos nossas necessidades, as nossas carências, porém é a hora de olharmos para esse âmbito, para esse lado da nossa vida, que foi citado agora há pouco por mim, que estou aqui tentando levar, aprender e também levar para vocês. E, na minha opinião, como eu estava falando, órfã, ela disse, eu não quero para mim seguir mais, eu quero ir na minha conjectura humana, ela disse, eu quero seguir, eu quero voltar para minha mãe, eu estou com saudade da minha mãe, da minha família, eu amo Noemi, mas eu não me vejo mais ao lado dela. Eu não quero seguir o caminho dela. Na minha opinião, ela não rejeitou Noemi. Na minha opinião, quando ela se ausentou, que decidiu seguir a vida de Noemi, na minha opinião, não foi um desprezo. Na minha conjectura humana, órfã apenas quis seguir o rumo dela, seguir o destino dela, né? E essa é a minha conjectura, porque cada um de nós temos as nossas escolhas, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E, como eu estava falando, Noemi, ela estava sem esperança alguma, né? Ela se sentiu ao ponto de dizer que que acabou. E quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Como Noemi, né? Com situações talvez até piores do que a dela, né? Cada um sabe de suas histórias, né? Dos seus lamentos.
E mesmo assim, eu achei muito assim equilibrado da parte dela, ela chegar para aquelas noras delas, né, para as viúvas dos filhos e dizer: minhas filhas, sigam os seus caminhos, voltem para suas mães, para os seus deuses, para suas casas, porque eu não tenho mais nada a oferecer. Eu não tenho mais perspectiva, né? Ela pensava, imaginava que não tinha mais perspectiva. E ela estava sofrendo tanto, mas tanto, tanta dor que ela se revoltou contra Deus, né? Ela, naquele momento de dor, ela se rebelou contra Deus, ela colocou toda a responsabilidade em Deus, né? Ela, naquele momento de dor dela, ela se sentia uma mulher amarga, né? Uma mulher sem potencial mais nenhum para se refazer, né? Ela estava completamente desesperada, completamente sem estrutura, desestruturada, né? Emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, ela estava em uma crise total, né, de existência, de não acreditar mais nem em Deus, de colocar a culpa justamente em Deus. E a minha leitura emocional sobre o comportamento, né, sobre a atitude de Ruth, foi no acolhimento dela, né, em querer ficar. Ela não quis ir, ela decidiu ficar e foi muito sólida, né, muito convicta de que queria estar com ela. E não, acredito que não foi diferente do amor de Orfã. Porém, o amor de Ruth era, e a decisão era de ficar ao lado de Noemi. E ela simplesmente, ela disse para Noemi que ela ficaria, que ela não ia embora, que ela não insistisse, não é? E esse amor sólido foi o que me chamou a atenção na história na decisão de Ruth, ao ficar para amparar a Noemi, para acolher Noemi, a mentora dela. E não é apenas uma leitura emocional minha, mas a Bíblia é muito clara no livro de Ruth, quando relata aqui no capítulo 1, né? E versículo 16, Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, Noemi, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, e se outra coisa que não a morte me afaste de ti, né? E que decisão precisa, sólida de Ruth, linda, né? Uma decisão linda de Ruth. E a Bíblia fala que mais uma vez, que quando eu leio, que quando Noemi viu Ruth, que estava de fato decidida de acompanhá-la, não insistiu mais, né? Ela disse: nossa, ela vai ficar, eu vou respeitar, né? Como ela respeitou a decisão da órfã e seguiu seu caminho, ela também decidiu sabiamente das duas partes, respeitar a órfã e respeitar a Ruth, que decidiu de ficar com ela, né? E eu acho uma lealdade sólida, né? Não é um amor diferente do amor de órfão. Eu sempre friso isso, porque eu acho que nós não devemos julgar o livro pela capa, né? Eu procuro pensar dessa forma. E é apenas um jeito de amar diferente. E ela viu que primeiro, na minha opinião, Ruth quis ficar, né? Ela não tinha mais, não se sentia mais de ir para a família, para a casa da família. Não se sabe também nem se ela tinha mãe ou se não tinha, não se é falado na Bíblia sobre essa parte. Mas ela decidiu ficar, mas decidiu ficar de verdade,
não é? Porque ela se propôs a dizer que o teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei junto. Eu irei com você até o final, Noemi. Noemi, eu estou aqui. Noemi, não desista. Noemi, levante a sua cabeça. Noemi, vamos seguir esse barco. Vamos tocar, vamos recomeçar. Que atitude corajosa de Ruth, que atitude leal, que atitude sólida, verdadeira, sabe? E quando eu trago o nosso querido Bauman para essa nossa reflexão, quando eu estava lendo o livro de Ruth, né? Quando eu iniciei a ler, que eu tive a visão assim de Bauman, eu lembrei, né, dos livros que li dele, e me vem assim hoje com o nosso dia a dia, né, com o nosso hoje, o quão aquele homem já era sábio, né? Em 99 ele lançou o livro sobre o pós-modernidade, né? Que visionário, né? Que inteligência magnífica daquele homem, que sabedoria daquele homem, né? De já falar sobre esses nossos relacionamentos diários de hoje, de vidas líquidas, né? De relacionamentos líquidos, de que nada é feito para durar, não é verdade? E hoje em dia é muito difícil, difícil mesmo, ter uma amizade sólida, ter pessoas com respeito por nós, com valorização por nós e nós por elas também, porque é vice-versa. E eu acho que é um momento de nós refletirmos, né? Nós dessa geração, para que as nossas futuras gerações, que nós venhamos ter um cuidado de conservarmos, de resgatarmos, né? A gente termos um cuidado de sermos resgatadores desses valores de amizade, de consolidada, de amor consolidado. Isso entre família, isso entre colegas, isso entre amigos, isso entre seres humanos. E os conceitos de Bauman, as ideias dele era que refletem sobre a sociedade de consumo, o medo, a vida e o tempo, ética, valores humanos, as relações afetivas, né, a globalização e o papel da política, né? Trata-se de um pensador humanista, pois a questão dele é condição humana, é dizer que nós precisamos de seres humanos e não apenas nos tratarmos primeiramente como seres descartáveis, né, líquidos, que nada foi feito para durar, que a amizade é apenas no WhatsApp, redes sociais, e ali tem pessoas ali hoje que nós sabemos que temos pessoas hoje com milhões de amigos ali e estão se suicidando na solidão, na solitude. E ele relata muito bem, ele entende que na modernidade sólida que era antes, né? E ele não fala isso por conta da idade dele não, porque ele não ficou em nenhum momento querendo colocar ideias de quando era no tempo dele, pela idade dele. Não, de jeito nenhum. Ele já previa tudo isso, todos esses relacionamentos hoje, que tudo é bloquear, é excluir, é deletar, sabe? Coisas líquidas. As pessoas querem se relacionarem, mas ao mesmo tempo não querem terem compromisso. As pessoas querem terem amizades, nós queremos ter amigos, mas não saímos para tomar um café, para conversarmos, para consolidarmos, e sim ficamos somente no WhatsApp, somente nas redes sociais, nos iludindo que temos amizades, que temos amigos. E eu não vou me aprofundar muito, porque são muitos. Ele deixou, Bauman, mais ou menos que eu lembre agora, 20 livros. Fora as palestras deles, as entrevistas que ele deu, que ele participava. E ele, de acordo com Bauman, a vida líquida está relacionada a uma sociedade fundamentada no individualismo, né? Ou seja, uma sociedade que se converteu em algo temporal, instável, que
carece de aspectos sólidos. Precisamos de aspectos sólidos, né? De relações interpessoais. Nós precisamos de ser humanos um dos outros, não apenas meio mundo de seguidores, somente conversas no WhatsApp, e sim de humanismo, de estarmos como seres humanos um com os outros. Isso que ele defendia. E assim, uma das frases mais famosas de Bauman, de Zygmunt Bauman, era: vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar, né? Essa é uma das frases mais famosas desse sociólogo, mas que devemos, sinceramente, refletirmos. Quem quiser se aprofundar mais, eu aconselho, escute palestras, tem entrevistas dele, e vai nos ajudar a quem quer resgatar, a quem tem uma filosofia de vida, um pensamento, um conceito de vida, de que essa sociedade hoje líquida, ela está acabando conosco, está acabando com as nossas raízes, com a solidez do que é verdadeiramente o ser humano, do que é sermos amigos, filhos, pais, irmãos, irmãs. E essa parte, né, em que Ruth acolheu Noemi, que estava tão desesperada. Aí eu pergunto para vocês, quem do nosso meio nos apoia, nos segura na nossa mão e diz: eu estou com você, eu vou com você, eu não vou te julgar, me fala, eu te escuto, eu estou aqui do seu lado, né? Não, na minha opinião, não está fácil hoje encontrar essa amizade verdadeira, essa disposição, essa abertura que Ruth teve com a sua mentora Noemi. Porque não é o fato de sermos mentores, líderes ou liderados, pessoa mais experiente ou menos experiente, que nos deixa tão fortes ao ponto de não precisarmos um do outro. E que venhamos pensar um pouco, refletirmos um pouco sobre essa sociedade líquida, né? E eu lembrando aqui, teve um dos seguidores de que seguia em uma palestra, um dos alunos de Bauman, que falou para ele que tinha milhões de amigos no Facebook, na época era Facebook, e que ele estava triste porque um tinha lá cancelado ele. E Bauman falou: eu tenho essa idade e o que eu consegui ter de amigos, ele disse que se surpreendeu, foram 5 amigos. Então, não é fácil termos amigos verdadeiros, mas não é impossível, porque devemos, na minha opinião, abrirmos-nos, né? Sermos pessoas mais atentas. Que não vem, assim, a reflexão que eu faço para minha vida é que não devemos estar tantos colegados somente em seguidores, em conhecer as pessoas somente através de redes sociais, e que com esse conceito que a gente possamos, quem quer, obviamente, seguir um pouco o pensamento, as ideias, algumas ideias de Bauman, é de que esse relacionamento nós necessitamos como seres humanos, e que podemos ser resgatadores desses valores para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, quem não é pai e mãe, sobrinhos e sobrinhas, primos e primas, e deixarmos para conservarmos esses valores de seres humanos. E mesmo com tantas decepções, mesmo em meios a tantas hipocrisias também. E assim, por mais que nós venhamos a nos decepcionarmos, a estarmos sofrendo, porque temos as pessoas que não devemos realmente confiar, devemos estar com olhos espirituais e físicos abertos, pedirmos discernimentos a Deus, para que venhamos nos guiar, para que também a gente venha sermos resgatadores desses valores, desses conceitos, desse amor ao próximo, né? Desse convívio, da solidez, do quanto é importante ter o amor sólido, a amizade sólida, o carinho sólido, não pelo que nós
de vida supérflua, que é o que está acontecendo hoje. E nós somos os únicos responsáveis. Se nós querermos resgatar, a gente somos os responsáveis por mantermos, por querermos realmente nos responsabilizar. E a Ruth e a órfã e Noemi, na minha leitura emocional, foram uns dos grandes exemplos da Bíblia do quão é importante, né, o amor, o amparo, né, e que mesmo em meio a desesperos, né, existem as pessoas que têm suas escolhas de estarmos longe de nós, porque temos suas escolhas, e também tem ainda as que querem estar próximos de nós, mesmo com nossas problemáticas. E esse livro de Ruth, para mim, é um dos livros especiais. É o segundo livro com o nome de mulher na Bíblia. Como eu disse, o primeiro é o de Esther. E até a próxima. E que venhamos conservar esse amor de Ruth pelo próximo.